Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 19, versículo de número 9. Vamos ler a palavra de Deus até o verso 18, que diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Ele veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhes Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave. Ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Desceu o meu coração falar um pouquinho aqui sobre o desânimo de Elias. Vocês sabem que Elias, ele apareceu numa circunstância em que Israel estava vivendo em grande crise espiritual. O rei Acabe foi o 7º rei de Israel, e a Bíblia diz que ele foi o pior dos reis. Dos 6 anteriores reis, ele foi o pior, visto que ele era um rei fraco, vacilante, e para piorar a situação, ele casou com uma mulher que era princesa dos Sidônios, chamada Jezabel, natural de Tiro. Essa mulher, ela trouxe os seus ídolos e instituiu um culto a Baal e estabeleceu como a religião nacional em Israel, de forma que Israel abandonou a Deus. Israel se dobrou perante ídolos e pecou contra o Senhor. Foi nessa época que Deus levantou Elias. Elias era de Gileade, chamado Tisbita, porque era da cidade, no local chamado Tisbe. Foi um profeta do Senhor, que Deus chamou justamente nessa época difícil para Israel. Mas Elias, ele foi um homem que Deus usou poderosamente nas mãos do Senhor. E a primeira aparição de Elias, justamente para Acabe, foi esta, que está em 17:1 de primeiro livro dos Reis. Ele diz: assim diz o Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra.
e a Bíblia diz que o céu se cerrou, segundo a palavra do profeta Elias, e não choveu por 3 anos e 6 meses. Nesse período de seca, Israel empobreceu, a fome era grande em Israel, a ponto de as pessoas perceberem que havia o juízo de Deus, um juízo severo, por causa que eles tinham abandonado o Senhor. No entanto, os seus Deus guarda. A Bíblia diz que Deus mandou Elias para um lugar, e neste lugar ele cuidou de Elias, né? E traziam carne e traziam também, junto ao ribeiro de Querite, pão, e ele bebia da água do ribeiro de Querite. Então, Deus cuidou do profeta Elias. Irmãos, quando existe crise no mundo, em todos os lugares, os nossos irmãos, aqueles que servem ao Senhor, Deus sempre vai cuidar. O importante é a gente sempre estar no centro da vontade de Deus. Isso é muito importante a gente frisar aqui. E a Bíblia diz que logo o ribeiro também secou. O homem que profetizou a seca descobriu que o ribeiro que ele bebia aquela água também ia se secar. Mas Deus providenciou, num lugar chamado Sarepta, uma viúva que o sustentaria. Até parece irônico, né? Uma viúva sustentar um homem de Deus. No entanto, a bênção de Deus não seria somente para Elias, seria para a viúva também, porque ele profetizou, assim diz o Senhor: a farinha da panela não faltará, e o azeite da botija também não vai acabar. Glória a Deus. E a Bíblia diz que então Elias, ele ficou um tempo ali, e logo ele se encontra novamente com Acabe, ou melhor, Acabe queria achar Elias. Elias era um homem que aparecia e desaparecia. Ele não era um homem da multidão, ele era um homem que se ocultava bastante. Mas nos momentos que ele aparecia justamente para trazer uma mensagem de Deus ao povo. E diz a Bíblia Sagrada que agora ele aparece para Acabe, e Acabe já o confrontou dizendo: és tu o perturbador de Israel? E Elias então respondeu para o rei Acabe: eu não, o perturbador de Israel é você e a sua família. Vocês têm desviado o povo de Deus, vocês têm adorado a ídolos, vocês têm se prostrado perante eles, e por essa razão Deus mandou a seca sobre Israel. E Elias propôs então um desafio de reunir no Monte Carmelo os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Azerá, ou do poste ídolo. Este desafio Elias colocou diante do povo, dizendo: vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. Se Baal é Deus, vocês devem servi-lo, mas se o Senhor é Deus, servi então ao Senhor. E aí ele propôs então um desafio aos 450 profetas de Baal, aos 400 profetas de Azerá, que fizessem então 2 altares, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. O povo concordou, o povo disse: é boa essa palavra. E diz a palavra de Deus que Elias, de forma inteligente, disse: como vocês são muitos, então vocês podem fazer o altar primeiro, peguem o sacrifício, cortem, coloquem em cima do altar os novilhos, dividam em pedaços e não ateiam fogo, mas clamem ao vosso Deus, porque o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. E diz a Bíblia que os 450 profetas de Baal e os de Azerá clamaram até o meio-dia e nada, começaram a se retalhar, a ponto de Elias começar a ironizá-los, a brincar com eles. Olha, de repente, vocês precisam clamar mais alto, ele está dormindo talvez, ou de repente foi fazer uma viagem, de forma que não resolveu
o Deus deles não derramou fogo do céu, e Elias então arrumou o altar. A Bíblia diz que ele preparou 12 pedras, para mostrar que aquelas 12 pedras simbolizavam as 12 tribos de Israel, que deviam estar unidas, servindo a um só Deus, o grande eu sou, o Deus que faz as coisas acontecerem. Aleluia! Diz a palavra do Senhor que foram poucas as palavras na oração de Elias, e ele orou, e a Bíblia diz que depois de ele ter encharcado todo o altar, ter preparado certinho, colocado as pedras no lugar, ele orou ao Senhor com poucas palavras, e diz a palavra do Senhor que desceu fogo do céu sobre o altar, e devorou aquele altar, consumiu a água, que eles trouxeram bastante água do Mediterrâneo, e encheram as valas ao lado do altar, e aquele fogo consumiu tudo, e o povo espantado, olhou para cima e começou a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus, amém igreja? Só Deus é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Nesse inteirinho, Deus disse para Elias, manda Acabe preparar a sua carruagem, e que ele volte para Jezreel, porque virá um grande volume de chuva, já fazia 3 anos e meio, e aí Elias foi para o Monte Carmelo orar, enquanto Acabe pegava o seu carro para ir para Jezreel. A Bíblia diz que Elias colocou a cabeça entre os joelhos. Elias era um homem de oração, de comunhão com Deus, e ele orou ao Senhor, manda Senhor chuva agora, e a Bíblia diz que a chuva pegou Acabe na rua, na estrada, indo para Jezreel. Só que a Bíblia também diz que o Espírito do Senhor tomou conta de Elias, e ele começou a correr ao lado da carruagem de Acabe, a ponto de Acabe ficar assustado ao ver o preparo físico que Elias tinha, mas na verdade era o Espírito de Deus que tomou conta dele, e ele correu, e a Bíblia diz que ainda passou na frente, olha só, passou na frente, glória a Deus. E por essa circunstância, diz a palavra do Senhor, que Acabe chegou em casa e contou para a rainha, contou para Jezabel, que era uma mulher que ensinou Israel a se dobrar perante os ídolos, e também ensinou a prostituição. E diz a Bíblia Sagrada que essa mulher ficou furiosa, e por essa fúria, ela mandou uma mensagem para o profeta Elias, e a mensagem foi esta: assim como você fez aos meus profetas, assim eu vou fazer com você. Verso 2 do capítulo 19, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, assim me façam os deuses outro tanto, se até amanhã essas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E a Bíblia diz, Elias teve medo, e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Amém. Aqui começa a vida crucius de Elias. Pastor, um homem de Deus como este, que fez fogo do céu descer, pode entrar num desânimo assim, ter medo da morte, correr de uma mulher, como é que pode? Bem, eu fiz questão de trazer um pouquinho da história, para mostrar para os irmãos que nenhum de nós somos super-homens, nenhum de nós. Nós sempre dependeremos da graça e da misericórdia do Senhor, e que todos os homens, sejam eles grandes homens ou pequenos, muito crente ou pouco crente, fervoroso ou não, eles têm as suas fases, Qualquer mulher que você vê profetizando, pregando, não pense que ela também não passa por fases difíceis. Qualquer homem que você veja pregando, cantando, adorando, sendo usado poderosamente nas mãos do Senhor, tenha certeza, esse homem também poderá passar por momentos de desânimo. Desânimo. Meus amados,
E a Bíblia diz que Elias ficou tão desanimado, aquilo foi um choque tão forte para ele. Alguém pode me perguntar, mas por que, pastor? Um homem desse que faz fogo do céu descer, ora e não chove, depois ora e chove, é um homem que corre ao lado da carruagem de Elias, agora por causa da mensagem de uma mulher, está desanimado, está triste, a ponto de pedir a morte, começa a fugir. Aleluia. Irmãos, como eu disse, nós somos seres humanos. Uma das coisas que a gente percebe aqui em Elias é que ele se esforçou bastante. E ele, ao pensar que Deus tinha derramado fogo do céu e mandado chuva sobre a terra, agora tinha sanado todas as questões e os problemas estavam todos resolvidos. Mas nem sempre. Nem sempre. Os problemas não estavam sanados e nem resolvidos. Havia uma ameaça agora para Elias, e esta ameaça era uma ameaça de morte. Daí a causa do desânimo. A causa do desânimo, até porque psicologicamente ele estava muito desgastado, emocionalmente Elias estava bastante desgastado. Ele se esforçou. E o esforço, irmão, na oração, na leitura, na intensidade, gera desgaste físico e emocional. Não é por acaso que você ouve aí que há muita gente com depressão, perdendo o sentido da vida, alguns querendo largar o trabalho, querendo parar, por causa do peso do trabalho. Isso pode acontecer. E a Bíblia registra este caso de Elias para que a igreja entenda. E para que a igreja ore, para que a igreja interceda. Quando se coloca aqui os obreiros, os pastores, e anuncia campanha de oração, aí ore pelo seu pastor. Não é por acaso, irmãos, a oração sua fortalece, a oração sua encoraja, a oração sua anima, entendeu? Tem dias que você levanta cabisbaixo, arrasado, sem forças. E Elias, ele teve um sentimento assim de abandono, o desânimo tomou conta dele, por causa da ameaça de morte de uma mulher, e a Bíblia diz agora que Elias, ele tenta fugir, porque essa é uma das causas, do desânimo, qual é a primeira reação? É fugir. Eu não sei quem é que está aqui, que de repente pode estar fugindo de alguma coisa. Você pode estar aqui, mas está fugindo. Também não sei qual é o seu medo. A Bíblia diz que Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Ele fugiu, ele correu, disse, perna para que te quero, deixou o seu moço, em Berseba, ou quando chegou a Berseba, que pertence, exatamente, deixou ali o seu moço, e ele foi para o deserto, caminho de um dia, exausto, correu, um dia todo andando, e a Bíblia diz que ele assentou-se debaixo de um zimbro, muito cansado, e pediu para si a morte, dizendo, já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Veja, irmãos, o desânimo de Elias era tão grande, que ele, Senhor, me leva. Ele não procurou o suicídio, não, mas ele pediu para o Senhor levar ele. Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, me leva. Deus não estava exigindo de Elias que ele fosse melhor que seus pais, não. Deus só queria que ele efetuasse a obra. Mas esse lado de Elias aqui é o lado humano, do ser humano, entendeu? É o lado que todo ser humano passa, por mais que ele tenha comunhão com Deus, vida com Deus, chega uma hora que ele pode entrar nesse desânimo. Por isso que 6:10 de Efésios, Paulo orienta dizendo que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus para suportar o dia mau, porque esse dia mau chega, queridos, o dia que você quer morrer e não quer viver, o dia mau chega, que você diz, meu Deus, já fiz tanto, meu Deus, que desânimo, perdi a razão de viver, Senhor, basta, chega.
Olha, eu já fiz tanto para Deus, ainda sou ameaçado. Aleluia. O Ramandai, Ramandai. Aleluia. Qual é o seu sentimento hoje? Por que você está desanimado? É um sentimento de abandono? É um sentimento de perda? Por que você está desanimado? Você está sendo ameaçado do quê? Qual é a ameaça? É o coronavírus que está deixando você enclausurado? E você está se sentindo ameaçado? Oh, glória! Elias teve medo. E medo, irmãos, é uma ansiedade irracional. Aleluia. E ele fugiu. Quem sabe nem era para você estar aqui. Porque aqui não é o seu lugar. Você sabe para quem eu estou falando. Aqui não é o seu lugar. Você está se refugiando aqui. O Ramandai, Ramandai. Mas Deus fala contigo nessa noite. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Aleluia. Fugiu, desejou morrer e se isolou. Olha só. As causas do desânimo faz isso, faz você sentir medo, faz você fugir, faz você desejar morrer e faz você se isolar. A Bíblia diz que Elias entrou numa caverna. Se escondeu, entrou lá. Tá bom aqui. Aqui é melhor para mim. Vou ficar aqui quietinho, escondidinho. Chega. Aleluia. Aí Deus veio com o tratamento, porque sempre Deus trata a gente. E ninguém melhor do que Deus para me conhecer e te conhecer, irmão e irmã. Quem sabe você não tenha sido compreendido pelo teu cônjuge, pelos teus familiares, você não tem sido entendido. O Ramandashu Ramandai, o Hagadash Ramandai. Mas Deus te entende. Deus te entende, Deus conhece a tua estrutura. Porque foi Deus que me criou e te criou. Ele sabe que nós somos pó, nós somos terra. Aleluia. A Bíblia diz que o anjo apareceu, porque Elias dormiu, capítulo 19, verso 5, dormiu, o anjo apareceu e disse: levanta-te e come. Ele olhou, viu a sua cabeceira que estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E a Bíblia diz: tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Olha a terapia de Deus para a pessoa cansada, para a pessoa desanimada. Ele se escondeu, ele deitou, dormiu, e aí o anjo veio com comida, veio com água, mandou ele comer, mandou ele beber, ele comeu, bebeu e deitou de novo. E Deus deixou ele dormir mais um pouco, porque sabia do estado dele. Deus sempre tem uma terapia muito boa para a gente. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas o anjo disse: levanta-te, come e bebe. E ele levantou-se, comeu e bebeu novamente. Olha só. E com a força daquela comida, ele foi até Berseba. Foi lá em Berseba que ele entrou numa caverna. E lá naquela caverna, então, Deus apareceu para ele e questionou ele: o que tu fazes aqui, Elias? Deus sabia que ele estava lá. E por que sabia? E sabia por que ele estava lá. Só que Deus queria conversar com ele. É o tratamento. Deus queria que Elias desabafasse, abrisse o coração. Aleluia. E a Bíblia diz que Elias contou tudo. Elias não guardou nada. Senhor, matar os teus profetas. Tu sabes que eu fui um homem extremo, zeloso.
Mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e só eu fiquei, e ainda estão tentando tirar a minha vida. Aleluia. Deus ouviu. Deus ouviu. E Deus disse assim: sai para fora, Elias. E Deus se manifesta. Porque uma das coisas mais lindas na vida do homem de Deus, e que ele precisa de cura, de tratamento, não é só a questão física, comer, dormir, descansar, mas ele precisa conversar com Deus. Ele precisa abrir o coração para Deus e contar tudo. Aleluia. Eu tenho um filho que é psicólogo e tenho uma filha que vai se formar esse ano na mesma área. E eu descobri que o psicólogo, a função maior dele é emprestar os ouvidos. Ele ouve 40, 50 minutos a pessoa contando as suas dificuldades e os seus problemas. E ali ele então traz uma palavra breve, sucinta, e a pessoa sai dali aliviada. Ai, que alívio, que coisa boa. Poxa, doutor, como eu estou saindo bem aliviado daqui. Bem aliviada. Aleluia. Deus é o psicólogo dos psicólogos. Deus é o psiquiatra dos psiquiatras. E uma das coisas que você precisa, irmão, é contar tudo para Ele. E você deve contar, mas você deve sair, agir. Não fique no enclausuramento. Não fique detido, não fique escondido. Não fique isolado, porque o desânimo leva ao isolamento. Aí Deus diz: sai para fora, porque eu vou me manifestar para você. Oh glória, oh glória, o Ramandashu Ramandai. Deus está aqui para se manifestar para você. Aleluia. A Bíblia diz que Deus opera milagres, vamos dizer assim, porque a Bíblia diz que Ele passou em um grande e forte vento, fendeu os montes, despedaçou as penhas. Aleluia. Só que o Senhor não se manifestou ali, só mostrou o seu poder. Depois um terremoto, um fogo. Aleluia. O que Deus estava mostrando para ele é que ele era muito mais poderoso do que a ameaça de uma mulher. Deus estava dizendo: está vendo, Elias, quem eu sou? Eu sou o Deus que fendo as rochas. Eu sou o Deus que me manifesto no fogo. Eu sou o Deus que trema a terra. Aleluia. Mas como as pessoas que estão desgastadas, desanimadas, não gostam de muito barulho, nem de coisas assustadoras, Deus se manifesta numa voz mansa e suave. E diz: o que fazes aqui, Elias? Aleluia. Aquilo entrou como um bálsamo na alma. Elias contou tudo e de novo. Aleluia. Oh, Ramandashu Ramandai. Aleluia. Contou tudo de novo. Mas Deus ouviu. Deus ouviu. Aleluia. É claro que a pessoa que está doente é difícil de entender. É difícil. Elias disse: só eu fiquei. Primeiro ele disse: não sou melhor do que meus pais. Ele era perfeccionista, achava que deveria ser melhor que os pais deles. Não precisa. Todos nós somos falhos e imperfeitos. Sejamos nós mesmos. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Deus te chamou para um trabalho, faz aquele trabalho com amor, com dedicação, e seja você mesmo. Não tenha problema de identidade. Se você olhar para a história de Jacó e Esaú, Jacó tinha um problema de identidade, ele queria sempre ser o Esaú. Sempre ser o Esaú. Ele teve que ter um encontro lá no Val de Jaboque com Deus, e Deus disse para ele: qual é o teu nome? Aí, puxa Senhor, logo eu tenho que dizer que Jacó? Qual é o teu nome? Deus queria curar ele do problema de identidade.
porque não caía bem aquele nome para Jacó, ele queria ser Esaú. Aí ele disse: eu sou Jacó. Aí Deus disse para ele: daqui em diante não serás mais Jacó. O Ramandashu Ramandai. Seja você mesmo. Não queira fazer aquilo que não esteja ao seu alcance. O Ramandashu Ramandai. Autocomiseração é aquela pessoa que é autopiedosa, né? Pensa só em si próprio. Coitadinho de mim. Ah, meu Deus, como eu sou. Como eu sou um homem sofredor, uma mulher sofredora. Só eu fiquei. Mataram todos os teus profetas. Aí Deus lembra ele que tinha 7.000 que ainda não se dobraram e nem beijaram aquele ídolo. Tu não está sozinho coisa nenhuma. Você não está sozinho coisa nenhuma. Tem muita gente que gosta de você, ora por você e ama você. Aleluia! Glória a Deus. Mataram todos os teus profetas. Aleluia. E para encerrar, a hora já chegou. Aleluia. Deus ainda tem promessa para você. Não acabou. Não terminou. Ah, mas pastor, eu não, olha aqui a minha situação, pastor. Não. Deus ainda tem muito para você. Deus ainda tinha trabalhos para Elias. Diz: vai, unge Azael, rei da Síria. A Jeú, rei em Israel. E a Eliseu, profeta no teu lugar. Como quem diz: aí depois eu vou tratar contigo. Aleluia. Porque o tempo não é meu e nem é seu, o tempo é o de Deus. Não é hora de parar. Não é hora de se esconder, você que está me ouvindo. Sahamandai. Você que não veio mais na igreja depois da pandemia, está aí trancado, isolado, com medo. Está dizendo: não, mas está morrendo todo mundo. Não, a igreja está aqui. Não morreu todo mundo não, os pastores estão aqui, não morreu todo mundo não. Você vai só morrer quando Deus quiser. Saia do clausuro. Em nome de Jesus. Deus tem obras para você também. Você que está em casa me assistindo agora, venha para a igreja. Deus precisa de você aqui. Tem 7.000 que não se dobrou perante a pandemia e não está com medo do coronavírus, embora obedeça as normas, mas está aqui servindo e glorificando o nome do Senhor. Saia dessa depressão em nome de Jesus. E o próximo culto venha para a igreja.